7, versículo 11, que diz assim: E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Esse fragmento de texto é um fragmento de um texto histórico, o qual nos conta a história de um povo o qual o nosso Senhor chamou de propriedade peculiar, o povo santo chamado Israel. Esse texto nos conta que o povo de Israel, após ter sido liberto do Egito, após ter atravessado o Mar Vermelho, se encontrava no deserto pela sua peregrinação, com a sua passagem pelo deserto em direção à terra prometida, a terra a qual o Senhor prometeu. E nesse momento, esse fragmento de texto nos traz a história de que o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto. Após sair do deserto de Sim, está indo em direção ao Monte Sinai, ter acampado em Refidim. Diz o texto que o povo de Israel se encontrara sendo atacado por Amaleque ou por amalequitas. Diz a palavra do Senhor que após o povo de Israel ter acampado em Refidim, subiu Amaleque contra o povo de Israel. Então Moisés, naquele tempo, como líder desse povo, como um sumo sacerdote, chama Josué e diz: olha, Josué, vai, chama homens de guerra, homens valentes, seleciona e se põe a peleja, e se põe a batalha. E a Bíblia diz que Moisés, Arão e Ur se colocou ao cume do monte para interceder pelos homens de guerra, pelos aqueles soldados que estavam lutando por Israel. E diz a palavra do Senhor que quando Moisés estava de mãos levantadas, diz a palavra de Deus que o povo de Israel prevalecia. Mas diz também esse texto que quando Moisés abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Esse texto nos alude que devemos estar em constante ligação com o nosso Deus. Diz esse texto que quando Moisés estava com as suas mãos levantadas, em sinal de reverência ao nosso Senhor, em sinal de submissão, Moisés estava dizendo naquele momento que ele era completamente dependente, do nosso Senhor Deus, e que todo o poder e que toda a ação que operava naquele momento vinha do céu, vinha do nosso Deus. A palavra do Senhor diz que quando Moisés ele baixava a sua mão, quando Moisés vacilava, o povo de Amaleque prevalecia. Mas quando Moisés estava com as mãos estendidas, quando Moisés estava ali intercedendo, o povo de Deus prevalecia. Isso nos alude também, queridos, nesse tempo que estamos em tempo de batalha, que estamos em tempo de guerra. E essa palavra nos chama a atenção que, se estivermos ligados no trono da graça, se estivermos ligados com o nosso Senhor, certamente prevaleceremos em meio a tribulações, em meio à guerra. Mas se em determinado momento vacilarmos, deixarmos de orar, deixarmos de jejuar, deixarmos de buscar a presença do nosso Deus e nos lançarmos aos pés dele, certamente ali pelejaremos e perderemos a batalha. E naquele momento o inimigo vai tomar conta da situação e estará encaminhando para a nossa derrota. A palavra do Senhor diz que lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse trecho nos revela que temos lá com o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, temos Deus, temos o Espírito Santo aqui intercedendo junto conosco. E essa palavra nos dá a confiança para chegarmos ao trono da graça, porque o nosso Pai Celestial está lá. E Jesus e Deus sendo o nosso Pai, Ele vela por nós, Ele cuida de nós.
Então essa confiança que a palavra nos traz para que possamos nos chegar ao trono da graça é que o nosso Deus, sendo o nosso Pai, certamente Ele ouvirá nossas petições, certamente Ele ouvirá as nossas orações, certamente Ele ouvirá as nossas intercessões, certamente Ele ouvirá as nossas súplicas, porque nos colocamos na condição de filho, porque nós colocamos na condição de dependente, porque nós nos colocamos na condição de servo. A palavra do Senhor revela a Bíblia que Deus só queria que o povo de Israel se chegasse a Ele, que o povo de Israel estivesse ligado a Ele, para poder ele estar na condição de protetor, de guardador, na condição de Deus. Que o povo de Israel se submetesse única e exclusivamente a Ele, que o buscasse pela fé, que o buscasse em oração. Assim Deus toma Moisés naquele momento, e Moisés, quando está com seus braços levantados, a palavra de Deus nos revela isso, que Moisés se coloca na condição de adorador. Dessa forma Deus o toma Moisés, Deus derrama a sua graça, Deus manifesta o seu poder e aquele povo prevalece na guerra. Mas quando Moisés ele abaixa suas mãos, quando Moisés vacila, quando Moisés se desliga do trono, então o povo de Amaleque, o inimigo, prevalece. O que eu quero dizer para os nossos queridos irmãos, os nossos amados que nos ouvem nesse momento, é que estamos em guerra. Não como aquela guerra que nos relata esse trecho histórico, não uma guerra contra a carne, contra a sangue, não embate, não em luta de espadas, mas estamos em uma guerra espiritual. Uma guerra que em determinado momento você vai ver, você vai notar que é uma guerra pior do que a guerra em carne e em sangue. Porque há uma ação maligna, há uma ação de principados e potestades contra nossas vidas, contra as nossas famílias, contra tudo nosso. Mas eu quero te dizer nesse momento que há um Deus que está assentado no trono. Há um Deus que é o nosso Pai. Há um Deus que vela por nós. E Ele revela que nós podemos nos chegar com confiança ao trono da graça. Que nós podemos chegar lá em confiança, manifestando a nossa fé, o buscando em oração e clamor, e Ele ouvirá. E Ele intercederá por nós. E dessa forma, assim, podemos subsistir em meio a essa batalha também espiritual. Podemos estar firmes, podemos estar de pé, porque certamente o nosso Deus estará pelejando por nós. O nosso Deus estará à frente dessa guerra. E o nosso Deus, estando à frente dessa batalha, não há potestade, não há principado, não há maligno, não há capeta que possa nos vencer, que possa prevalecer contra nós. A palavra diz que devemos nos ligar no trono da graça, porque é do trono da graça que vem o nosso socorro. É do trono da graça que vem o amor, é do trono da graça que vem o perdão, é do trono da graça que vem tudo que nós necessitamos para poder subsistirmos. Então essa palavra, no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, diz que devemos chegar com confiança. Devemos buscar então a presença do nosso Pai. É um alerta também para você, meu irmão, minha irmã, que se encontra vacilante, que deixa de orar, que deixa de buscar, que se põe a murmurar em meio a situações. No momento que você para de orar, no momento que você para de jejuar, no momento que você para de buscar, no momento que você começa a murmurar, a falar contra o seu pastor, a falar mal dos seus irmãos, você está vacilando. Você está ali baixando as suas mãos, você está deixando de estar ligado com o nosso Senhor, com o nosso Deus. E dessa forma a peleja é muito árdua a você. Porque você está desligado do trono da graça, porque você está desligada da presença de Deus. Então você deu margem, está dando legalidade para o inimigo agir na sua vida. Mas eu quero te dizer que se você deixar de lado as dores, se você deixar de lado as lutas, se você deixar de lado as lamentações, se você deixar de lado as murmurações, e se você buscar fielmente, se você buscar a tua fé, manifestar a tua fé, e buscar e se entregar ao trono da graça, eu quero te dizer, meu irmão, que você prevalecerá. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que você vai dessa forma subsistir, que você vai dessa forma estar vencendo a batalha,
Porque na verdade não é você que estará à frente da batalha. Você colocou Deus à frente da tua peleja. O tema dessa mensagem é sugestivo. A nossa vitória está em Deus. A nossa vitória estando em Deus, meus queridos, significa que nós temos que buscá-la, que nós temos que nos entregar, que nós temos que estar em constante jejum, em constante oração, em constante entrega ao nosso Senhor. Os tempos são difíceis, são árduos, são guerras. Os principados, as potestades, até quem não é cristão, até quem não está à luz da palavra pode perceber aí fora. Tantas vidas jovens sendo ceifadas, tantos acontecimentos, tantas calamidades, tanta pestilência, tanta fome, tanta miséria. Será que você não abre os olhos? Será que você não percebe que está acontecendo algo de anormal? Será que você não percebe que está acontecendo algo, uma guerra, e que essa guerra não é carnal ou física, que é uma guerra sobrenatural? Será que você não pode perceber que nessa guerra você não pode subsistir sozinho? Eu venho, meu irmão, por meio dessa palavra exortativa, para clamar aos irmãos que se ponham na condição de adoradores, que levem as suas ovelhas, que levem as ovelhas que na verdade é de Deus na condição de adorador. Nós pastores, vós pastores, missionários, evangelistas, que estão dentro da casa do Senhor, leve as suas ovelhas, leve os irmãos a buscar, leve a adorar, se descomprometa com as outras coisas, se comprometa, como diz lá em Mateus 6,33, busque primeiramente o reino de Deus, leve as ovelhas a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, leve as ovelhas à adoração, à busca. Hoje vemos muitas pessoas dizer que não vê mais a manifestação, que não vê mais uma cura dentro das igrejas, que não vê mais uma libertação. Será que você não atenta? Que é porque as suas mãos estão baixadas? Será que você não se atenta? Que é porque o manifestar de Deus é quando você está verdadeiramente ligado? É quando você está verdadeiramente dentro da casa de Deus, levando pessoas a se ligar verdadeiramente com Deus? Se descompromissando com o mundo, porque do mundo já fomos resgatados, porque foi pago um preço caríssimo para que nós estivéssemos dentro da casa de Deus. Então nosso Senhor paga esse preço caríssimo porque Ele nos quer com Ele, porque Ele nos quer o buscando, porque Ele nos quer o adorando. Isso que o Senhor requer de nós, isso que o Senhor requer, a nossa fé, a nossa busca, a nossa adoração, porque temos que reconhecê-lo primeiramente como nosso Senhor. Temos que nos colocar na condição de servos, de adoradores, para que assim Ele venha nos adotar, para que assim o Senhor possa estar sobre nós manifestando o seu poder, para que assim o Senhor possa estar tomando conta da nossa situação. Meu irmão, porque a situação é crítica, porque a situação é difícil, não é imediatismo não. Não é imediatismo não, porque se você analisa as Escrituras, você vai ver que está tudo se cumprindo à risca. Como diz a Escritura, estamos nesses dias vivendo os dias do fim. Temos que estar ligado, que essa palavra possa adentrar no seu coração, que você possa aguardar e saber que o nosso Senhor, que Ele está velando por você, que Ele vela pela sua vida. Que você possa entender que o Senhor te quer, mas Ele te quer numa condição de adorador. Para que você venha sentir a presença, o manifestar de Deus nesses dias, você tem que estar na condição de adorador. Você tem que estar derramado aos pés do Senhor. Você tem que estar descompromissado com as coisas do mundo, descompromissado com as buscas incessantes e mundanas, porque isso não vai te levar a lugar nenhum, querido. Isso vai ficar aí. Nós estamos aqui nessa terra como peregrinos, como passageiros. A nossa Canaã está sendo preparada pelo nosso Pai, pelo nosso Jesus, onde iremos morar, onde iremos assim habitar com Ele. Que essa palavra possa falar alto ao teu coração, que você possa entender que nós somos apenas peregrinos, que nós estamos apenas usando essas coisas aqui na terra, mas que na verdade nós temos um futuro eterno, e é com o nosso Senhor. E diz a palavra que só vai entrar ao trono, que só vai entrar na morada quem estiver na condição de verdadeiro adorador.
Não adianta ser religioso, não adianta ser só crente. Você tem que ser cristão, você tem que ser verdadeiramente adorador. Você tem que adorar em espírito e em verdade. Você tem que abandonar as coisas velhas. Você tem que abandonar aquilo que o nosso Senhor já te resgatou. Você tem que abandonar os locais de onde o Senhor já te resgatou. Meu irmão, minha irmã, estamos em tempos difíceis. Vamos levantar as nossas mãos. Vamos erguer os nossos corações, os nossos pensamentos. Vamos elevar o nosso espírito através da oração, através da fé. Vamos chegar com coragem. Vamos chegar com confiança ao trono da graça e buscar o manifestar de Deus na nossa vida. Porque só assim vamos estar verdadeiramente cobertos, verdadeiramente protegidos. E o nosso inimigo jamais encontrará legalidade. E o nosso inimigo jamais encontrará brecha para poder subsistir, para poder vencer batalhas contra nós. Que essa palavra possa falar ao seu coração. Que você possa entender que não são minhas palavras, que são palavras de Deus. Que as palavras de Deus, ela edifica verdadeiramente a nossa vida quando aplicamos ela em nossa vivência, em nosso viver. Que você possa aplicar essas palavras na sua vida, para que a nossa vida possa ser edificada pela palavra de Deus, para que possamos estar com o nosso templo limpo, com o nosso templo purificado pela palavra de Deus, para que possamos receber a unção, para que possamos receber o Espírito, estar fortalecido, como diz a palavra do Senhor, lá no livro de Efésios, com toda a sorte de armadura espiritual, para podermos pelejar e vencer, porque à nossa frente já está o nosso general maior. À nossa frente já está aquele que jamais perde uma batalha.